A gente está começando hoje o nosso primeiro CoevoCast. Para a gente é uma honra estar fazendo esse projeto. Eu vou falar rapidamente como ele surgiu. No final do ano, a gente definiu o nosso tema do ano. O tema do ano da ON vai ser inspiração. E hoje, para a gente, é uma honra, nosso primeiro convidado no CoevoCast, André Cunha, líder, gestor, referência de pai, amigo, meu mentor. Toda vez que eu tenho uma dúvida, André, o que você acha sobre isso? Estou lançando esse material. Então, é a pessoa que eu confio, que eu tenho certeza que inspira muita gente, que vai inspirar nesse nosso primeiro podcast. André, tudo tem uma história. A gente vive uma geração ansiosa pelo final, ansiosa pelo primeiro milhão, ansiosa pelo sucesso. Hoje, você como um gestor de sucesso, uma referência em liderança aqui na cidade, queria que você dissertasse para a gente um pouquinho da tua história e a importância da jornada para inspirar pessoas a uma trilha um pouco menos ansiosa. Talvez não, certamente, para essa juventude, para essa geração, é muito desafiador eles entenderem esse timing, entender que tem tempo para tudo. Certamente, no período que eu comecei, era completamente diferente do momento que a gente vive hoje. Hoje a gente está no momento de uma revolução digital. E é muito fácil, né? Você tem acesso ao mundo e tudo que está acontecendo na palma da mão. Sim. E diante disso, e as pessoas têm acesso a tantas pessoas que em tão pouco tempo realizam tanto e atinge o seu primeiro milhão numa velocidade enorme e com uma idade tão baixa, as pessoas começam a acreditar que isso é para ela também e, mais do que isso, e que isso é fácil, que isso não requer tanto esforço. O que as pessoas esquecem é de debruçar e entender o que faz esses ótimos exemplos, esses ótimos resultados serem alcançados. Mal sabem elas que para as pessoas com pouca idade e pouco tempo, teoricamente, atingir um resultado tão expressivo, elas não param para entender quanto tempo de estrada essa pessoa tem. E aí eu não estou falando de idade, estou falando de tempo de estrada. Porque tem pessoas que começam muito cedo, se dedicam há muito tempo fazendo o que está fazendo, passam por muitas frustrações, muitas derrotas no processo, mas em algum momento encaixa um modelo de negócio, em algum momento ela obtém de fato o resultado. Mas para cada que obtém resultado, tem uma quantidade infinita de pessoas Sim. que estão nessa mesma jornada e que não alcançam. E elas só olham aqueles que atingiram o resultado. E aí fica muito difícil, porque parece ser muito fácil. Ela traz isso para ela como sendo uma verdade e não é essa a verdade. A gente vive um deserto humano, né? Assim, a gente conquistou tanta coisa tão rápido que existe um deserto hoje emocional, né? A gente estava falando um pouquinho sobre a ansiedade, sobre o quanto que as pessoas estão ansiosas em conquistar, e elas começam a entender que ela é insuficiente para esse novo modelo, né? Porque teve o fulaninho tal, o youtuber tal que conquistou e eu não consegui conquistar ainda, né? Perfeito. Isso é muito difícil, né? Em condições normais, em outra época, isso levava muito mais tempo, sem dúvida nenhuma. Hoje existe uma aceleração muito grande que dá a possibilidade das pessoas alcançarem excelentes resultados num espaço menor de tempo. Mas, para isso, tem que ter um nível de entrega absurdo, uma intensidade gigantesca, buscar muita qualidade de informação, abrir mão de muitas coisas boas em detrimento daquilo que se quer, e as pessoas só olham o resultado e não avaliam, e não olham o preço que precisa ser pago. A jornada, né? Se você olhar as pessoas que alcançaram o resultado, você percebe claramente, essas pessoas declaram isso, praticamente deixaram de viver, se dedicaram só àquilo, praticamente o tempo todo se dedicando a buscar qualidade de informação, a se aprofundar muitíssimo no tema, praticamente a trabalhar o tempo inteiro e dormir muito pouco, 7 dias por semana, para atingir aquele resultado. Agora, quantos querem pagar o preço? Essa geração, o que ela quer resultado, mas ela não quer pagar o preço. Sim. E aí que gera todo esse sentimento, essa ansiedade que hoje, de fato, e acontece muito de pessoas
se colocarem dessa forma: eu estou muito ansiosa, em algum momento eu estou com dificuldade, meu psicológico não está bom. E aí a gente começa a entender o que é ansiedade. Ansiedade é a má gestão do pensamento. Quando a pessoa não consegue fazer a gestão do próprio pensamento dela, quando ela não começa a se organizar, estruturar, quando ela não tem ideia do preço que precisa ser pago e a jornada que precisa ser realizada. A cadência, né? A prioridade. Sem dúvida. Então, isso, em algum momento, gera muito sofrimento e frustração por não obter resultado daqueles que estão alcançando. Isso inclusive, nas empresas, né? Até estava lendo esses dias, acho que vou citar o autor aqui, mas era quando você tenta resolver todos os problemas de uma empresa ao mesmo tempo, é a melhor maneira de falir essa instituição, né? Porque, inclusive, numa instituição, se você tem uma gestão, uma liderança também ansiosa, isso vai além das pessoas em si, mas uma gestão também ansiosa, que quer resolver tudo ao mesmo tempo, ela também cadencia a falência da empresa, porque você não tem tempo de criar processo, né? De criar uma cadência de aprendizagem. E talvez, aí, trazendo para o universo da empresa, e aí são aqueles 3 P's que são os básicos, mas que são essenciais para qualquer modelo de negócio, né? Uma empresa não se constrói sem pessoas, né? Que são os 3 P's. Sim. Pessoas é fundamental nesse processo, mas é fundamental também cuidar delas. E aí tem todo a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. A gente vai aprofundar. Outro P é produto. Não existe modelo de negócio sem produto. E em muitos momentos as pessoas se perdem com relação a definir, ter clareza com relação ao produto e a proposta a ser entregue. E outro P que é essencial para qualquer modelo de negócio, que é processo, é o que você está entrando. Quando não se tem processos definidos, é difícil de uma organização ficar estruturada, é difícil de obter resultados extraordinários, porque se perde, e aí é o que você colocou, o tempo todo a liderança fica apagando incêndio, é incêndio para todo lado. Quando tem incêndio para todo lado, você quer entrar em todas as frentes. Na hora que você quer entrar em todas as frentes, não existe foco naquilo que é essencial, aquilo que de fato gera resultado. E aí vai ter problema, é a tua afirmação. Uma das coisas que a gente vê, assim, nesse momento são mais de 100 negócios, né, que a gente está gerindo ao mesmo tempo. Mas, ao longo de 12 anos, foram muitos, você também muitos. Eu não sei se você compactua comigo nesse sentido, mas uma das coisas crônicas que eu vejo em gestão é porque, antes da gestão, o gestor está na operação. E aí ele é sufocado pela operação, o tempo para gestão, estratégia é mínimo, e quando ele tem o tempo para gestão, ele tenta terceirizar essa gestão, né? Ele não é o gestor, ele quer terceirizar a gestão. E aí se frustra. Porque, num dado momento, ele não entende daquele processo, ou ele não se aprofundou, não estudou, e eu quero terceirizar a gestão que eu não consigo fazer, quando deveria ser o contrário. Se eu tiver que terceirizar a operação, eu posso terceirizar, mas a minha gestão eu não posso terceirizar. Você concorda com isso? Sim, isso é a diferenciação entre delegar e delargar. O processo de crescimento, e aí eu falo por mim, o início de empresa é a fase mais desafiadora de qualquer modelo de negócio, né? Eu comecei como estoquista, em algum momento vendedor, em outro momento consegui ser gerente de loja. E quando eu era gerente de loja, eu tratava aquele negócio como sendo meu. Então, o negócio já era meu sem eu ser dono do negócio, mas na minha mente, na minha cabeça, nas minhas atitudes já era meu esse negócio. Quando eu consegui o meu primeiro negócio e com sócios para viabilizar financeiramente, o sentimento que não era meu primeiro negócio, mas que eu já tinha negócios em função da minha história. Agora, qual o maior problema? Assim, quando você tem um negócio, por exemplo, eu pegava do primeiro cliente ao último cliente, eu ia fazer toda a minha parte financeira, administrativa de madrugada, porque para eu crescer era do primeiro cliente ao último cliente, 7 dias por semana, de domingo a domingo, porque era o preço a ser pago. Isso que a gente precisa entender, tem um preço a ser pago. Só que quando começa a crescer, em algum momento a gente teve a oportunidade da segunda loja, da terceira, da quarta, da quinta, e aí você começa a escalar esse modelo de negócio. Na hora que escala, é fundamental criar uma estrutura que faça a gestão, que é o tema que você entrou, e aí a gente tem que aprender, quando a gente é pequeno, a gente centraliza tudo na gente.
Sim. A gente resolve tudo, a gente cuida, todas as frentes é com a gente. Só que tem um momento que a gente tem que aprender a delegar, e isso é um aprendizado muito grande, é muito desafiador, porque em muitos momentos o que mais acontece é delargar. O que é delargar? É aquilo que teoricamente, a intenção era delegar, eu passo para o outro, mas eu não acompanho o processo. Eu não pego feedback. E até na hora de delegar, eu não delego aquilo com a clareza que eu quero. E aí eu vou ter dificuldade no processo. E aí começa a desestruturar o modelo de negócio, porque quando eu fazia, eu sabia da minha intensidade, sabia do quanto eu entregava, do quanto eu me dedicava para fazer aquilo bem feito. Só que na hora que eu não delego, mas eu delargo para o outro... Sem processo, né? E sem processo, a gente começa a ter dificuldade, não tem jeito. E aí é um aprendizado grande para qualquer gestor que o negócio começa a crescer. Primeiro, aprenda a delegar. Delegar, a gente delega tarefa, mas a responsabilidade é sempre do líder. Eu não delego responsabilidade, a responsabilidade é minha. A tarefa, sim, eu delego. Só que eu tenho que acompanhar o processo. Isso é fundamental. E se tem algo que precisa ficar definido, é reuniões de feedback, para saber como está a evolução daquilo que foi delegado. E aí, até para saber se o processo que a gente desenhou, se ele está válido, né? Sim, perfeito. Porque o processo tem que modelar, né? Mas o normal é ele ter correções. Esse é o normal. Senão a gente está camuflando algum erro, né? Sim. A gente desenha um processo, se ele está perfeito, a gente está de primeira, a gente está camuflando algum erro que a gente ainda não está vendo. Perfeito. Né? Eu até brinco aqui, a galera quando fala, não, mas eu falei 1000 vezes para fulaninho não entendeu. Eu falei, olha só, se você falou 1000 vezes igual, então você falou 1000 vezes errado. Porque quando a gente fala, a gente tem que ser claro na nossa fala. E se eu falei várias vezes e a pessoa não entendeu, cara, vamos mudar a forma de falar. Vamos pegar o feedback, vamos modelar a forma que a gente está fazendo. Né? Até para delegar, tem técnica. Eu me dedico muito a aprender técnica, é ferramenta. Isso ajuda muito no processo. Então, tudo que se delega, na hora que eu passo, na hora que eu delego para alguém, explico o que tem que fazer, tem uma técnica que é a técnica do mostre-me. O mostre-me é tudo aquilo que eu te falei. Fala para mim o que você entendeu. Legal. Na hora que o outro fala tudo aquilo que ele entendeu, aí eu me certifico o quanto ele compreendeu ou o quanto eu não fui claro na minha comunicação. Porque a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Sim, 100%. Se em algum momento aquilo que eu comuniquei o outro não entendeu, a responsabilidade não é do outro de não ter entendido. A culpa foi minha, que eu não fui claro na comunicação. Exato. E aí eu faço novamente até o outro compreender a mensagem que eu quis passar. Isso é fundamental no processo de delegação, é ter clareza na comunicação. Clareza é poder. Quanto mais claro eu for, mais eficaz eu vou estar sendo, e a tendência é aquilo que eu deleguei, ele ser entregue no prazo ou antes do prazo com uma assertividade maior pelo quanto que o outro entendeu a mensagem que eu quis passar e a responsabilidade também que foi compartilhada. Perfeito. A gente passou rapidamente pela tua história, mas eu queria ouvir um pouquinho mais. Você falou que foi estoquista, do estoquista você virou gerente de loja. Mas explica um pouquinho o que te inspirava. Você liderava o teu espaço, né? Pelo que você falou, você sempre foi líder do teu espaço, né? Você tratava como dono sempre. Mas um pouquinho, já que a gente falou de jornada, a importância da história, da origem, se a gente pudesse aprofundar só um pouquinho para entender como é que foi a tua jornada e o que sempre te inspirava a ir além. Eu sempre digo que a grande diferença de um profissional para o período que eu comecei, para o profissional de hoje, é que naquele momento, para eu ter alguma informação, eu tinha que ir para a banca de jornal para comprar Veja, Venda Mais, eu tinha que comprar todo esse material para eu ir selecionando aquilo que, para mim, fazia sentido para eu ir aplicando no meu dia a dia. A informação era muito escassa. E, em algum momento, quando tinha alguém na cidade, algum palestrante, praticamente, assim, eu não me lembro de um que veio que eu não participei. Em muitos momentos. Isso era bancado por mim, porque eu sabia da relevância disso para mim.
Eu sempre gostei da qualidade de informação e sempre gostei de treinamento. Quando eu começo a consumir qualidade de informação, isso vem para a mente, isso vai inspirando, isso vai criando imagens e momentos e possibilidades na mente. Então, tudo aquilo que a gente quer realizar, primeiro, ele acontece na mente, né? A visualização, a imaginação precede a realização. Então, eu tenho que imaginar primeiro. Agora, eu só imagino quando eu me inspiro, quando eu me alimento. Sim. Tem que encher para transbordar, né? Tem que encher o tempo inteiro. E transbordar é compartilhar, compartilhar. É não reter nada. Absolutamente nada. Eu sempre compartilhei, nunca retive. Tudo aquilo que eu aprendi, eu sempre E aí você aprendia mais, né? compartilhei. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu compartilho, mais eu me enriqueço. Mais minha mente vai expandindo. E a gente sabe que uma mente expandida jamais volta ao ponto original. Então, ela continua expandindo. A diferença lá daquele período que eu comecei para hoje, é que hoje, na palma da mão, a gente tem... Na área que a gente quiser, sobre o tema que a gente quiser, a gente tem os melhores do Brasil de forma gratuita. A gente tem, eu sempre falo, a gente tem uma universidade na palma da mão. Sim. Bota no YouTube, entra lá. Você quer saber o quê? Você quer aprender o quê? Quer se comunicar melhor? Tem lá, é gratuito. Você quer aprender sobre liderança? É vasto. Você quer aprender sobre empreendedorismo? É o que mais tem. Quer aprender sobre tecnologia, quer aprender sobre comércio digital, está lá, está disponível. Qual o problema? Porque da mesma forma que tem riquezas, agora a gente tem que aprender que tudo, a gente tem que aprender a garimpar. A gente tem que aprender escolher, né, a o que você falou. Selecionar, porque tem muito lixo, tem muita coisa ruim, Sim. Tem muita coisa tóxica. Qual o problema? A tendência, como funciona a mente da gente? A gente tem sempre um cognitivo negativo. Ela funciona assim. As pessoas não valorizam ou não buscam aquilo que gera relevância, aquilo que traz qualidade. Então, a maioria das pessoas consome os lixos que estão lá dentro. Agora, qual é a diferença? É que todas as vezes que eu jogo lixo para dentro, a tendência é eu jogar lixo para fora. Porque se você jogar qualidade para dentro, você vai jogar qualidade para fora. A gente tem que aprender a ser seletivo. Tudo isso está disponível na palma da mão. A gente tem universidade. Hoje, nenhuma pessoa, se não quiser fazer uma faculdade, cara, não precisa. Lá, se você souber inglês, você tem os melhores do mundo na palma da tua mão. Então, dá para fazer assim, dá para potencializar, dá para acelerar de uma tal forma. É exponencial. Qual o problema? O problema é que as pessoas não querem investir, porque dá trabalho. Gasta energia, né? Gasta energia, né? E assim, a gente sabe, né? O ser humano, tudo que ele faz é para economizar. É para não gastar energia. Na verdade, é uma luta biológica, né? Porque naturalmente a nossa biologia te induz a economizar energia. Perfeito. Então, é uma batalha biológica, consciente. Né? Eu diria mais que biológica, é uma batalha com a mente. Eu sempre falo, a mente mente em determinados momentos para a gente. Sim. A mente mente. Se eu deixar a minha mente mentir para mim, isso não vale a pena. Para que eu vou dedicar tanto isso? Porque a mente, aqui dentro, fica um diálogo interno que o tempo todo ela tenta me convencer de que isso não faz sentido. De que, não vale a pena o preço ser pago. E ela acaba convencendo a maioria das pessoas para não fazer, a economizar energia, a paralisar, a não avançar. Por isso é que poucos avançam. Por isso que a gente poderia ter muito mais pessoas avançando e a gente não tem. E também acontece quando a gente começa a se aprofundar em conteúdo, acontece o efeito contrário, né? Eu lembro que eu passava a minha infância na biblioteca. Na época, minha mãe queria até levar na psicóloga, que ela achava estranho a criança não ir para o pátio brincar. Mas é que eu comecei a aprofundar muito na leitura. A leitura, para mim, tinha um processo inspiracional incrível. Eu entrava nas histórias e tal. E aí, depois, eu me aprofundei nos estudos. Eu estudo praticamente todo sábado. Eu tenho necessidade de estudar. Eu acho que o oposto também acontece. Quando você
tem acesso ao conhecimento e você começa a se alimentar disso, você começa a sentir falta, né? É só virar uma chavinha que isso começa a te nutrir de uma forma. E é o que você falou, a gente começa a compartilhar e sente necessidade de encher mais para transbordar, né? Até que na a gente brinca, a gente aprende para ensinar e ensina para aprender. Sim. Então, acho que quando essa chavinha vira, eu não sei se você compactou disso, mas vira uma necessidade a gente consumir conteúdo sem ele estar necessariamente na velocidade 2, né? Porque a gente, hoje é tudo acelerado, né? Perfeito, você quer estar consumindo conteúdo na atividade 2, ouvindo um podcast, digitando, fazendo um trabalho específico, cozinhando. A gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E falando de biologia, o cérebro ele não tem como ser multifoco. Multitarefa ele pode tentar ser, mas multifoco não. É impossível. Perfeito. Então, a gente também fica consumindo tudo de forma muito rasa. Perfeito. Muito superficial. A gente, numa necessidade de consumir tudo rápido, a gente não consome nada. E se estressa. Né? A gente falou um pouquinho sobre o estresse. Acho que quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou do excesso de informação. Se a gente conseguir pincelar isso de novo para a galera, eu acho legal, que é a necessidade, primeiro, ter o foco para consumir. E depois tentar consumir muita coisa ao mesmo tempo, isso vai te gerar um estresse absurdo. Ou tentar fazer com que você seja multifoco sem ser. Perfeito. Você fala da necessidade de aprender para compartilhar e assim, é uma necessidade quando você entra nessa rota de melhoria contínua. Sim. Essa necessidade, ela existe, de fato. Eu consumo conteúdo todos os dias. Eu assisto 2, 3 vídeos por dia e não é assistir, é estudar. Eu me dedico ao estudo porque é uma necessidade. Eu tenho muita gente para eu poder alimentar. Então, a única forma de eu me manter competitivo sou eu me alimentando para alimentar os meus liderados. Toda quarta-feira, a gente tem uma reunião com todos os gerentes nossos. A gente tem em torno aí, plugado, a gente tem umas 35 pessoas plugadas nas quartas-feiras e a gente é só reunião de treinamento. A gente faz... hoje, por exemplo, fui cedo no meu escritório porque chegou uma caixa com livros. A gente nessas quartas-feiras, a gente trabalha temas variados, mas tudo que tem a ver com os nossos modelos de negócio. E a gente vai começar... Eu distribuo o livro essa semana para todas as lojas. Que bacana. E a gente vai começar... Já fiz isso lá atrás, a gente vai refazer o estudo do monge executivo. Porque um livro ele é todo pautado na liderança. Então, qual é o meu objetivo? Eu cuido de cada líder meu. E esse é o meu trabalho, cuidar, alimentá-los, prepará-los. Porque os meus líderes é que cuidam da minha equipe. Então, eu não acesso a minha equipe, mas eu acesso os meus líderes. Eu os alimento para que eles alimentem o meu time, a minha equipe. Então, a gente faz isso, e eu acredito no treinamento. Eu não acredito no treinamento mensal, não acredito no treinamento a cada 2 meses, a cada trimestre. Eu acredito no treinamento semanal. É uma melhoria contínua, né? É o treinamento semanal com acompanhamento diário. Os meus gerentes, eu tenho um treinamento semanal com os meus gerentes têm um treinamento semanal com a minha equipe, uma reunião de feedback só avaliando indicadores e um treinamento, e aí treinamento mesmo com temas diversos, e que eles trabalham com a minha equipe para desenvolver, capacitar, potencializar, porque tem uma frase do Peter Senge que ele diz... A empresa que não virar escola, fecha. Uma empresa tem que ter esse papel educativo. Ali tem que ser um ambiente de compartilhar ideias, de compartilhar assuntos que sejam relevantes, de capacitar as pessoas. E o meu trabalho, o que eu trabalho muito forte, e é o que eu quero de fato, e é um legado que eu quero deixar. Se possível, eu quero produzir pessoas melhores do que eu. E eu quero que as pessoas que passem pela nossa empresa, cara, que fiquem ali por um tempo. Não é para ficar muito tempo, é por um tempo suficiente, onde ela tenha condições de empreender, de ter seu próprio negócio, de avançar na vida. Porque essa é a alegria, né? Esse é o papel social de uma empresa, é de formar novos empreendedores, novos gestores. Então, a gente tem uma infinidade de pessoas que já passaram pela gente. Eu tenho gente que é diretor de banco, que é gerente de banco. Eu tenho gente que tem franquias, algumas delas. Que legal. Tenho sócios que já trabalhou com a gente, que é sócio nosso em alguma operação.
tem supermercado, tem posto de gasolina, enfim, tem uma infinidade de outros modelos de negócios e que a gente sabe, e eles dizem, eles compartilham muito com a gente, eles compartilham que em grande parte daquilo que eles praticam e daquilo que eles até hoje colocam em prática é aquilo que eles aprenderam com a gente. E mais do que isso, eles entenderam a cultura do treinamento, eles entenderam o quanto isso, para eles... faz sentido, né? Muito sentido. Então, isso é legal. Agora, o que a gente sabe também é que quando a gente tem esse compartilhar, o nível de entrega, o nível de comprometimento, não com a empresa, não comigo, mas com eles mesmos. Eu sempre falo, cara, não seja comprometido com a empresa. Não seja comprometido comigo, com o teu gerente. Seja comprometido com você. Primeiro é com você. Sim. Porque se você for com você, todo o ecossistema ganha. Todos ganham. A gente brinca que não, que é dar as melhores sementes, né? Se a gente conseguir, você consegue dar, distribuir, né? Então, você está falando de semente. O último livro que a gente estudou com os nossos gerentes, assim, é estudar de fato, é capítulo por capítulo, é entender o que está por trás daquilo. Destrinchar, né? Destrinchar e debruçar sobre o livro. É um livro do Napoleon Hill. Esse livro, Napoleon Hill é o cara do início do século passado, é um cara que até hoje, nas escolas de empreendedorismo, administração, é um dos caras mais lidos, em função do estudo que ele fez. E é um livro muito rico, que ele escreveu. Esse livro ele escreveu em 1938, e esse livro ficou guardado por 70 anos. Caramba! Ele foi editado, se eu não me engano, em 2012, por mais de 70 anos. E hoje ele é um best-seller, mais esperto que o diabo. É um livro assim, fenomenal, porque ele trabalha exatamente o que você está dizendo. O Napoleon Hill, em algum momento, ele, começando a faculdade de Direito, ele precisava bancar os estudos dele. E ele se dedicou a fazer pesquisa. E quando a pesquisa que ele quis fazer é o seguinte: o que faz uma pessoa dar certo? O que faz uma pessoa ter sucesso? O que faz uma pessoa prosperar? E ele começou a entrevistar várias pessoas de sucesso. A percepção de sucesso das pessoas. Isso, para entender o que te fez avançar, o que essas pessoas têm em comum. E na hora que ele começa a entrevistar essas pessoas, ele teve a oportunidade de entrevistar os 2 bilionários da época. Um era o Rockefeller e o outro, Andrew Carnegie. E na hora que ele foi entrevistar o Andrew Carnegie disse para ele 3 coisas que fez toda a diferença na vida dele. Disse para ele o seguinte: olha, o trabalho que você está desenvolvendo vai levar tempo. Não é um trabalho que vai levar pouco tempo, você vai levar anos e anos desenvolvendo esse trabalho. Mas esse trabalho, provavelmente, você não vai ter reconhecimento em vida, mas você vai deixar um legado para a humanidade. Segundo ponto, mais importante do que estudar as pessoas de sucesso, estude as pessoas que fracassaram. Entenda o que faz uma pessoa fracassar. Entenda o que faz uma pessoa não avançar, uma pessoa não prosperar. Terceira coisa. Na vida a gente tem momentos de vitória e de triunfo, mas também a gente tem as nossas derrotas. E nos momentos mais difíceis, e isso serve para todos, e você vai passar por ele, você vai encontrar um novo eu. E isso vai fazer toda a diferença. Mas ele não explicou para o Napoleon Hill que era o novo eu. E o Napoleon Hill, na trajetória de vida, ele tem altos e baixos em algum momento. Ele experimentou também esse novo eu, e ele, no livro, para não dar tanto spoiler, ele fala sobre isso, e isso faz uma mudança profunda na vida dele. Mas o que é mais legal? O Napoleon Hill, ele estudou e ele entrevistou mais de 25 mil pessoas. Das 25 mil, só 500 que tiveram sucesso. Ele se dedicou grande parte do tempo a entender o porquê as pessoas fracassaram. E ele passou a entender profundamente a mente das pessoas. Lembra que você falou da semente? Uhum. Por isso você me deu o gancho que... Porque ele fala o seguinte: na hora da entrevista com o diabo, isso é uma ficção, uhum, claro. Mas é esse diálogo que o diabo, na hora que ele começa a entrevistar o diabo, ele fala: mas
me fala de você, quem é você, o que você faz? E ele fala, cara, eu domino 98% das pessoas. 98% das pessoas do mundo sou eu que domino. Somente 2% está com a minha oposição, que é Deus, mas ele não chama de Deus. E ele fala, aí ele pergunta, mas como que você domina essas pessoas? Ele fala, é simples e é fácil. Eu domino pelo medo. É pelo medo que eu domino. E ele fala, mas quais são esses medos? Ele fala, são tantos medos, são tantos. Mas eu tenho os meus prediletos, eu tenho os meus favoritos. E aí também não quero dar spoiler demais, mas ele elenca ali. Faz todo sentido. Os medos principais ali. Por quê? Porque ele coloca a semente na mente das pessoas. E ele coloca a semente do medo. Lembra que a mente em algum momento mente? E se a gente colocar a semente, lembra que a gente tem um cognitivo negativo? Sim. Por que tantas pessoas iniciam um projeto e poucas finalizam? Porque a mente dela convence a ela de que não é para ela, que não vale a pena, que o preço a ser pago não é para mim. Por isso que tem tanta gente derrotada, tanta gente que fracassa, poucos prosperam. Porque primeiro a gente tem que vencer os limites da mente. A gente tem que aprender a dominar nossos pensamentos. A gente lembra que ansiedade é a má gestão do pensamento? Sim. Augusto Cury, um estudo que ele fez, e ele é pioneiro nisso, ele chama da síndrome do pensamento acelerado. Hoje, a aceleração do pensamento é numa velocidade tal e é o que gera ansiedade nas pessoas. E aí ele ensina a como desacelerar a velocidade do pensamento. E o quanto que isso te faz produzir mais, né? Quando você É o quanto isso me estrutura, a gente se me engana que organiza. está ganhando tempo. Isso, e tira toda essa ansiedade e coloca a vida de pé. Porque a maioria das pessoas, a vida está de ponta cabeça. Ela não consegue sequer se organizar, se estruturar, se planejar. E como o planejamento é importante. Só que a gente não tem cultura do treinamento, do planejamento. E quando eu não planejo, pode ver, para qualquer pessoa, me fala de uma grande conquista, me fala de um resultado que você teve. Para a maioria delas, esse resultado é fruto de um planejamento, que seja mínimo esse planejamento, mas teve planejamento. O problema é que a gente não tem a cultura dele. Por causa dessa aceleração toda. Por querer que as coisas aconteçam muito rápido. Querer que aconteçam em 5 passos, né? Os 5 principais passos de sucesso. Eu vou seguir esse roteiro e eu vou conquistar meu primeiro milhão. Exato. Faz uma sequência de frustração. Parece assim, é uma forma mágica. Exato. E o bacana, André, acho que você é muito referência nisso, porque você já bate na tecla do treinamento muito antes. Hoje a gente pode falar que sim. é mais moda, né? As escolas internas e tal. E você já bate na tecla do treinamento desde a tua origem como gestor. Assim, você já se preocupa em inspirar, treinar, capacitar, ter feedback e fazer essa construção. Assim. Por isso que eu sempre falo que, nesse sentido, cara, André, para mim, é referência, que ele sempre esteve à frente do tempo nesse sentido. Eu sempre compreendi a importância do treinamento e sempre valorizei muito o treinamento e sempre dei muito treinamento, mas não sabendo o modelo correto de aplicar. Não importa, se você não sabe, o mais importante é começar. Lembra aqui o convencimento? Isso eu não domino, isso eu não sei, eu não me comunico bem. E aí você tem tanta historinha contada, né, para não fazer. Cara, não importa, pega e faça do jeito que você tem, com as condições que você tem. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que fala: faça o melhor. A ideia sempre é o seguinte: faça o melhor, sempre faça o melhor. Com as condições que você tem. Enquanto não tiver condições melhor, para fazer melhor ainda. Faça o melhor. Com as condições que você tem. O grande problema é que a gente quer ter as melhores condições, no melhor momento, no melhor cenário. Esqueça, não é assim que funciona. Não é. Entendeu? Tem que improvisar muitas vezes. Eu tenho que fazer aquilo que eu não domino, aquilo que eu ainda não compreendi. E dá para fazer o melhor sempre, né? Dá para fazer. Exemplo. Né? Levanta a mão. Levanta a mão. As duas? Uma só. O máximo que você puder. Isso. Dá para subir um pouquinho mais? Sempre dá.
Sempre vai dar, ó, e sempre vai dar, e sempre vai dar. Isso é fazer o melhor. Numa ideia muito simples, mas eu tenho que saber o seguinte, eu tenho que ter a consciência, enquanto a gente criou cultura na nossa empresa, por exemplo, todas as lojas nossas, e que isso hoje não virou mais diferencial. Mas isso há 15 anos, há 20 anos, você ligava para uma loja nossa, ou um atendimento nosso, era sempre desejando para o cliente um excelente dia, excelente tarde, excelente noite. Mas por que a gente sempre criou isso, essa cultura de desejar? Por que a maioria das pessoas deseja um bom dia, se eu posso desejar um excelente dia? Porque na hora que... O que é excelente? O que é a palavra excelência? A excelência é exceder, é ir além, é transbordar, é fazer mais, jamais fazer menos. Então, é a cultura da excelência. Não é só pelo cumprimentar, é mais para criar na empresa a criar cultura uma atmosfera, da excelência, né? De ter a compreensão da palavra e o quanto eu posso ser excelente naquilo que eu faço e não simplesmente ser bom. Então, na hora que se cria cultura, isso faz diferença. Então, a gente começou isso lá atrás. Hoje é muito comum, qualquer modelo de negócio, hoje em telejornal, em qualquer... É muito comum as pessoas desejarem uma excelente tarde. Sim. Isso lá atrás não existia. Mas vários gestores depois seguiram essa tua sugestão. Assim. Sim, mas e não é simplesmente verbalizar, mas não fazer disso uma cultura. E a gente precisa... E a excelência, buscar a excelência, isso, aí citando Napoleão Hill, quando ele estuda as pessoas de sucesso, e esse estudo dele levou muitos anos, e ele escreveu vários livros, e assim, no resumo do estudo dele, depois de tantos anos estudando as pessoas que fracassaram, as pessoas de sucesso, ele começou a pegar o que essas pessoas de sucesso têm em comum. Isso é importante. E ele elencou algumas principais, são algumas, vou citar aqui algumas. Mas uma das características das pessoas de sucesso, aquilo que elas tinham em comum, autoestima elevada. Isso é fundamental. A gente tem que ter orgulho da imagem que vê. A gente tem que ter orgulho da gente. A gente tem que acreditar muito mais no nosso potencial, na nossa capacidade de realizar. A gente tem que entender, né? Na Bíblia está dizendo assim, né? Quem sou eu? Né? Quem é um ser humano? Né? E na Bíblia está escrito, eu sou imagem e semelhança do Criador. Cara, eu não sou pouca coisa. Eu sou coisa pra caramba. Coisa pra caramba. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que saber é quem eu sou. E quando eu entendo quem eu sou, isso me deixa um gigante. Eu posso ter 1,70 m e tal, mas... se permitir errar, né? Mas aí tirar é que proveito entra... do erro, mas né? Qual o problema? O problema é que as pessoas que têm bloqueio não se permitem errar. Tem um vídeo que eu gosto muito do Pablo Marçal, As 7 Camadas da Identidade. E a primeira camada é essa, quem eu sou. A segunda camada é como eu me vejo. É uma camada onde as pessoas, grande parte das pessoas são bloqueadas. O como eu me vejo, as pessoas não se sentem merecedoras, não se sentem realizadoras. Por quê? Porque ela não acredita na capacidade, no potencial dela. E quem mais bloqueia as pessoas? Normalmente são os pais, na sua grande maioria o pai. Educadores, professores, bloqueiam muito. Educadores religiosos, por incrível que pareça, bloqueiam muito. Sim. Desde padres, pastores e professores, educadores religiosos. Esses são os que mais bloqueiam. E as pessoas que ficam bloqueadas, as pessoas não avançam. Em algum momento, quando a gente vê uma pessoa que não está avançando, eu tenho que entender onde está o bloqueio para eu ajudá-lo a destravar esse bloqueio, porque ela vai avançar. A terceira camada da identidade, a terceira parte que são mais bloqueados, é como os outros me veem. Aí é o medo do julgamento, é o tempo todo querer ser aprovado. Ela deixa de ser ela mesma e tudo que ela faz é para ter a aprovação do outro, para ter o sim do outro. Agora, em muitos momentos,
ela deixa de viver a própria vida para ter o sim do outro. Agora, todas as vezes rede que eu social quero também o faz sim muito do isso. outro, eu estou dando não para mim. Tô me anulando. Então, eu deixo de viver a minha vida, eu me anulo por causa do outro. Essa necessidade de aprovação, bloqueio. E aí a gente tem que entender, por isso que é importante entender como funciona isso aqui, a mente das pessoas. Aqui é que eu me aprofundo, aqui é que eu procuro entender. Eu tenho que aprender a fazer a leitura das pessoas, escanear as pessoas. É muito comum uma entrevista que eu faço aqui para contratação, é muito comum as pessoas chorarem, porque eu vou entrar no nível daquela pessoa, porque uma pessoa, quando ela vem para uma entrevista, o que é normal? Ela fala tudo aquilo que ela gostaria de ser, mas que na realidade ela não é. E aí a técnica que a gente tem, ensino isso muito para os nossos gerentes, porque eles contratam, então eles têm que entrevistar o tempo todo. Eles fazem um processo seletivo. Sim, nas lojas, e a gente tem... a gente faz treinamento com eles para ensiná-los as técnicas. E aí eu poderia estar aprofundando aqui, falando um pouco sobre isso, mas em algum momento a gente pode compartilhar. Acho que a gente vai ter um segundo round. Mas assim, é super bacana. E ali eu vou pegar a essência da pessoa. E aí não dá para ela esconder mais quem ela é de fato. E ali ela vai falar de fragilidade. Ali ela vai falar das limitações. Ali ela vai falar de alguns medos. E aí sim, na hora que eu tenho a essência da pessoa, eu vou saber, essa pessoa tem perfil para trabalhar com a gente. Ou essa pessoa não tem perfil para trabalhar com a gente. Ótimo. Daí a gente entraria em outro livro aí, um livro que é super bacana, assim, para quem quer entender um pouco mais desse universo de empresas. A gente está falando de empresas que dão certo. Também, da mesma forma como tem pessoas que dão certo, tem empresas que dão certo. Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins. Esse é um livro maravilhoso. Maravilhoso. Agora, falando, se a gente for dissertar um pouquinho mais sobre treinamento, quando você vai desenhar um treinamento, até porque tem muitos gestores que eles são bons gestores, mas ele não necessariamente tem a capacidade de treinar, ele tenta lapidar o lado dele como não sei se seria, para capacitar a sua equipe, né? Uhum. Quando você vai conceber esse treinamento, você pega em cima de falhas que acontecem, e você fala, olha, esse erro é uma oportunidade, vamos criar um treinamento em cima disso, ou são as inspirações que você já consome, ou feedback da tua equipe, olha, está acontecendo isso, vamos fomentar algo sobre isso. Como é que você categoriza, seleciona os treinamentos que você faz semanalmente com a tua equipe? Quando eu faço com eles, eu vou trabalhar de tema que eu enxergo que é relevante para o modelo de negócio como um todo. Então, eu não individualizo as lojas. Em algum momento eu posso entender que aquele gerente ou aquele líder ele tem essa necessidade, o outro tem outra necessidade, assim vai, aí eu trabalho isso individualizado. Mas nesse momento, como eu trabalho coletivo, eu vou trabalhar em linhas gerais aquilo que eu preciso, e aí eu vou entender em que momento do ano, em que data a gente está vivendo, ou que fatores externos estão acontecendo para eu poder trabalhar. Se olhar, por exemplo, a um janeiro para o varejo, a gente tinha expectativas de um janeiro super bacana e ele acabou não sendo. Por quê? A gente veio de um dezembro maravilhoso. Sim. Por que janeiro não foi tão legal? A gente teve um janeiro, boa parte do janeiro, com cara de inverno, um janeiro invernoso, com uma coleção de verão, já atrapalha por si só. E aí a gente tem um fenômeno Ômicron, que não era esperado também, de uma forma tão avassaladora, e isso veio onde as pessoas se retraem, circulam menos, e isso impacta direto no ponto de venda. Então, eu vou trabalhar com eles nessa última reunião só para tirar a atenção deles, mostrar, foram fatores externos, não é responsabilidade, não foi culpa não tá no nosso controle, de vocês, não estava. Porque hoje, o que a gente vive hoje? A gente vive no período da imprevisibilidade. Hoje, em algum momento, lá atrás, cara, era redondinho. As metas que a gente traçava, o que variava ali era muito pouco. Era muito previsível o que iria acontecer. Hoje é o período da imprevisibilidade em tudo. Até para, na hora que eu falei de planejamento, até para planejar o próprio ano, assim, a gente tem uma ideia do ano, mas a gente vai fatiando para ir acompanhando.
porque não dá para fazer um planejamento hoje com tanta imprevisibilidade. Verdade, total. Então, isso é muito desafiador. Quando o teu gerente ele vai treinar o vendedor, o foco seria o script, quebrar as objeções do cliente, os gatilhos de persuasão. Quais são os primeiros passos assim, do gerente quando vai treinar a tua equipe de venda? Tá. Lembra que eu estava falando do processo de seleção? Sim. A primeira coisa que a gente tem que entender eu tenho que aprender a selecionar certo. Eu tenho que ter a pessoa certa trabalhando com a gente. Porque se aqui eu contrato errado, eu posso dar o treinamento que for. Em muitos momentos eu vou ter a pessoa certa no lugar errado. Ele não é aquele perfil para vendas. Qual o perfil da venda? O perfil da venda são pessoas que gostam de gente, que têm essa capacidade de se relacionar, que têm uma comunicação fluida, que gosta muito de interagir. Gosta de pessoas, né? Isso é essencial. É gente que gosta de gente. Gente leve, gente que sorri fácil e gente que tem essa predisposição do servir, de ser útil ao outro. Quando a gente tem esse perfil com a gente, fala, isso a gente chama da pérola certa, né? De fazer o trabalho certinho, selecionar corretamente. Isso está no livro que eu citei do Jim Collins, que ele fala, qual o maior patrimônio de uma empresa? Qual o maior patrimônio de uma empresa? E normalmente as pessoas respondem, são as pessoas. E ele diz, claro que não. O maior patrimônio de uma empresa não são as pessoas. O maior patrimônio de uma empresa são as pessoas certas. Porque se você tiver as pessoas erradas, não avançam. Vai ter muito problema. Então, primeiro ponto, a gente tem que aprender a ter as pessoas certas dentro do nosso negócio. E ele fala, não basta ter as pessoas certas. Eu tenho que ter a pessoa certa no lugar certo. Então, eu tenho que botar quadradinho no quadradinho, bolinha na bolinha. Porque se eu tenho a pessoa certa na posição errada, também não avança. Então, você faz uma leitura do aspecto comportamental primeiro, né? Sim. Uma análise. Isso é fundamental. E aí, depois, a gente vai fazer um onboard. O onboard é fundamental. Na hora que eu contrato, eu vou inserir essa pessoa na empresa, eu vou embarcar essa pessoa. Aí a gente tem todo um planejamento, a gente tem todo... Aí é processo. Uma cadência, né? Todo. Eu vou mostrar para ela como funciona todo o operacional da loja, quais são os nossos produtos, os nossos modelos, nossas formas de pagamento, as políticas internas da empresa, toda a setorização e, por último, eu vou trabalhar com essas pessoas. Aí os valores nossos, que é super importante estar passando, para depois a gente adicionar aqui ferramentas. Valor não é só aquele quadro que fica pendurado, que ninguém lê, né? Isso é muito Senão mais... fica missão, valor, e aí só fica no quadro pendurado. Aliás, e ninguém tem a percepção de... Não gosto disso. O que eu gosto é de coisas que as pessoas compreendam e a gente ajuda a ter essa compreensão maior através de material de vídeo. Por exemplo, a gente tem que reensinar as pessoas a falarem com licença, obrigado, me desculpa e por favor. Fico fora de moda nos dias de hoje. Nós aprendemos isso com os nossos pais. Sim. Como melhora o ambiente de trabalho quando as pessoas falam com licença, obrigado, me desculpe, por favor. Como melhora os relacionamentos, como melhora o relacionamento com a família. E por favor, o por favor, no sentido, não é, dá para você fazer isso para mim? Não é dá para fazer isso para mim. Você pode fazer isso para mim, por favor? E quando a pessoa faz, não é falar valeu, não é valeu, é muito obrigado por aquilo que você fez. A gente tem que aprender a falar, olha, errei, a culpa foi minha, me desculpa. E as pessoas acreditam que reconhecer um erro é uma fraqueza, é uma fragilidade, muito pelo contrário. Não, pelo contrário. É de uma grandiosidade. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas isso. E ensiná-las, reensiná-las, para que isso se coloque em prática e que isso vire um estilo de trabalho. Então, a gente começa desde o aspecto comportamental e aí a gente vai para ferramentas que são as técnicas de venda.
todo o nosso modelo é baseado no Grupo Friedman. Então, e aí é técnica, mas assim, a venda ela acontece, na grande maioria das vezes, não que isso aconteça em todos os atendimentos, rarissimamente acontece, mas a venda a gente divide em 7 passos. É a abertura da venda, sondagem, demonstração, fechamento experimental, objeções e fechamento da venda. E confirmações e convites, que é o último passo da venda. Cada passo da venda, primeiro, tem um objetivo a ser alcançado. E cada passo da venda tem técnicas a serem utilizadas. Então, a gente ensina e a gente faz, primeiro, mostrar isso, ensinar, eles entenderem a apostila, eles estudarem, e depois a gente vai fazer o Mostre-me. Lembra do Mostre-me? E aí onde ele certifica que ele aprendeu, praticar. Né? Uma das coisas, né, eu estava compartilhando com você, as pessoas... Hoje é um mundo de uma velocidade de informação na palma da mão. Quer dizer, o jornal de ontem não interessa mais para ninguém. Eu quero saber o que está acontecendo agora. Nos últimos 5 minutos. Pô, é instantânea a informação, e não é instantâneo o que está acontecendo aqui, é o que está acontecendo no mundo. E a gente tem essa necessidade de estar consumindo o tempo inteiro. Independente da qualidade, né? É o imediatismo na frente do conteúdo. E aí vem muito lixo. E vem muita futilidade e muita coisa que não faz nenhum sentido. Isso arrebenta qualquer pessoa. É consumir por consumir, sem ser seletivo. E na hora que se busca tanta informação, ou que se busca tanta coisa, aqui na mente isso aqui começa a encharcar, porque é o excesso. E o excesso, em muitos momentos, paralisa, frustra. O excesso gera ansiedade e tantos outros problemas. E aí o que a gente ensina também às pessoas, e eles compartilham muito disso. Primeiro, seja seletivo naquilo que você quer colocar para dentro. E jogou informação para dentro, tem que ter tarefa. Porque o grande problema é aquilo que eu ensino, se eu não der a tarefa para as pessoas praticarem, jamais essas pessoas vão se desenvolver com relação àquele aprendizado. Tem que ter tarefa. Ensinou uma técnica nova, deu uma tarefa para algum colaborador, cara, ele tem que fazer, tem que colocar em prática. Para não ter obesidade cerebral, para não ter excesso de informação, para, de fato, na hora, porque assim... o que gera motivação na gente? E tem uma frase aí, citando Pablo Marçal mais uma vez, ele chama assim, ele substituiu a palavra motivação por ativação. Quer dizer, porque o motivar, quanto tempo dura? Pouco. Muito pouco. É um pico, né? É igual a paixão. Isso. Vai e volta, eu diria, numa velocidade muito maior, é muito pouco tempo. O que é ativação? Ativação é estar fazendo. As pessoas têm que ser ativadas, ela tem que estar fazendo. Porque na hora que está fazendo, ela começa a ver resultado. Na hora que começa a fazer resultado, começa tudo a fazer sentido para ela. O grande problema é aquilo que eu sei, mas eu não ativo, eu não faço, eu não enxergo o resultado. Quando eu não enxergo o resultado, eu frustro. Quando eu me sinto frustrado, eu falo, para quê que eu estou aprendendo isso? Eu não enxergo o resultado Teve nisso. até uma conversa recente que a gente teve com a coordenação aqui, né? A gente estava debatendo exatamente sobre isso, né? Porque a gente vive uma geração que fala, a empresa tem que me motivar. E eu até dissertei, falei, cara, eu não acredito que empresas motivem. Eu acredito que ela entrega as melhores ferramentas. Mas a motivação, ela é pessoal. Eu posso me motivar com bala Juquinha, ou você com uma torta, né? Meu filho vai motivar, sei lá, com o youtuber. A motivação, ela é individual. Né? Ela tem um prazo muito curto. Agora, você entregar as melhores ferramentas, promover o melhor ambiente, um ambiente de diálogo, de evolução, de coevolução, né? Aí sim a gente está construindo algo junto. Mas eu não acredito que empresas motivam, não acredito em palestra motivacional. Né? Acho que a palestra ela pode até te motivar, mas ela pode te enriquecer muito mais do que só um pico de motivação, sim. Né? Se você conseguir extrair o melhor dela. Motivação é algo que está dentro da gente, né? É algo que é uma chama que acende aqui, mas que em algum momento o quanto ela vai ser alimentada, potencializada, está comigo. Isso ela é individual, ela é pessoal. Não dá para terceirizar a motivação, né? Eu não tenho a capacidade de motivar ninguém. Não. No máximo. Eu crio um ambiente motivacional, mas a escolha é individual, ela é pessoal. Eu escolho estar ou não motivada, que aí é essa ativação. Né? É pegar esse sentimento e transformar esse sentimento em ação. Isso aí.
E para isso, assim, a gente, que é uma outra característica que, lembra que eu falei do Napoleão Hill, ele estudando pessoas de sucesso, que ele fala de autoestima elevada, Sim. mas ele fala também das pessoas que têm que ter uma capacidade de estabelecer metas e o que fazer para alcançá-la. Mas esse é um outro ponto que ele elenca das pessoas de sucesso, que obtiveram sucesso, que elas têm em comum. Mas ele também elenca um outro ponto, que é a capacidade de se comunicar, de se fazer entendido o que é a comunicação, né? Então, as pessoas de sucesso são aquelas pessoas que se comunicam muito bem, são aquelas pessoas que vendem muito bem. O que é a comunicação? E aí ele vai destrinchando com relação a isso. Mas o resumo do livro dele, ele sintetiza todo o estudo dele em uma frase. E a frase é, porque o que ele fala? Ele fala o seguinte: grande parte dessas pessoas que obtiveram sucesso, mais de 95% delas, antes de ter seu próprio negócio, elas eram empregados. E o que fez essas pessoas saírem de uma posição de empregado para ter sucesso na vida? E ele explica isso no livro. Ele fala que quando essas pessoas eram empregadas, o sentimento dela pelo negócio era maior, ela se sentia mais dono do negócio do que o próprio dono do negócio. E aí ele resume tudo isso numa frase. Ele disse: faça mais. E a ideia é: faça mais, jamais faça menos. Faça mais sempre. Né? Faça mais do que as pessoas esperam que você faça. Porque todas as pessoas que fazem mais, num futuro, breve ou não, acaba recebendo mais do que fez. É lei, é assim que funciona. Qual o segredo da vida? A vida não é simples, não é difícil, não é fácil, não é complicado. O segredo da vida é se pilhar em credibilidade. O que é credibilidade? É sempre fazer mais. Tudo aquilo que era para o outro fazer e o outro deixou de fazer, eu pego e faço, eu me torno credor e o outro se torna devedor com relação a mim. E, em algum momento, as pessoas, de modo geral, não gostam de ficar devedor. Mas muitos ficam porque deixam de fazer aquilo que deveria ser feito, porque não fazem mais. Então, a ideia é sempre se pilhar em credibilidade. Credibilidade vem da palavra crível. Qual o problema? Que a maioria das pessoas se pilham em debilidade, achando que está se dando bem. Sim. É o espertinho, que vem da palavra débil. Então, não vive em debilidade, se pilha em credibilidade, é sempre fazer mais. Porque são essas pessoas que avançam. E aí, olha para as pessoas que mais avançam dentro da tua estrutura. Normalmente, são as pessoas que fazem mais. O Rico até brinca, né? Ele fala: quando você for pedir algum favor, pede para quem está mais ocupado. Sem dúvida, mas essa é a ideia. Porque essa sempre tem tempo. Assim, uma desculpa que eu não aceito no nosso modelo de negócio, um dos nossos líderes. Uma desculpa que, para mim, se vem com essa desculpa, mas assim, é uma pancada, tá? É a pessoa falar que não teve tempo para fazer. Cara, todos nós, sem exceção, a gente tem 24 horas por dia. Não existe uma pessoa, não é o Papa, não é o presidente dos Estados Unidos, as pessoas mais importantes têm as mesmas 24 horas que eu. Sim. O quanto que essas pessoas realizam nós, né? É comum a todos nós. Então, não existe gestão de tempo, não existe falta de tempo. O que existe é gestão de prioridade. As pessoas têm que aprender. Por que não fez? Porque não foi prioridade. Até nesse livro do Steve Jobs, uma das grandes frases que eu peguei da minha vida é que ter foco é dizer não, né? É dizer não para muitas coisas boas. Não, para muitas coisas boas. Que dão prazer imediato. Né? Isso é... Porque dizer não para coisas que não interessam é fácil. Dizer não para muitas coisas boas é muito difícil. É muito difícil. Isso é aprender a ser seletivo. Inclusive para as pessoas que você ama. Às vezes você tem que dizer não, olha só. Mas às vezes é o melhor que eu posso fazer por ela. Isso. Vai doer naquele momento, mas depois ela vai ter a compreensão. Tem uma coisa que a gente tem que aprender. Tem um vídeo do Wendel Carvalho que ele ensina como dizer não. É muito legal. É isso no YouTube. O dizer não, e isso também aprendi com Laí Ribeiro. Ele fala: todas as vezes que você disser um sim, faça um sim acompanhado de pelo menos 3 porquês. E todas as vezes que você tiver que dizer um não,
diga um não, acompanhado de pelo menos 3 porquês. Porque na hora que meu filho fala, pai, você pode fazer isso por mim? Se eu disser sim para ele, sem os porquês, para ele não vai compreender o porquê eu falei sim. Eu devo dizer para ele sim, filho, porque você é merecedor, porque você tem desempenhado isso de uma forma super bacana, isso aqui que você tem feito é super legal, isso aqui, olha, que você se comprometeu e realizou, faz todo sentido. Claro, filho. Então, esse sim que eu dei para ele é justificado pelos porquês, porque isso deve ter merecimento. Porque quando eu disser não para ele, eu tenho que levar os 3 porquês também. Filho, isso não vai ser possível. Porque esse projeto que você se comprometeu, você não realizou. Isso que era para você ter realizado, cara, isso você não realizou. Olha, isso aqui, você tem falta com relação a isso aqui. Em função disso aqui, filho, o certo a fazer é não te premiar por um resultado que você não obteve. Ele vai ficar chateado? Lógico que vai. Era a resposta que ele queria? Lógico que não. Mas ele vai entender, e isso vai estar fundamentado. Tem exemplo de filho, mas isso é para qualquer profissional. Eu sempre digo, tratar todos iguais é uma tremenda injustiça. Não se trata todos iguais. Eu dou mais para quem merece mais. Eu dou menos para quem merece menos, por causa dos porquês. Se tem os porquês, vai fazer todo sentido, na hora de um sim e na hora de um não. Perfeito. André, agora a gente vai fazer uma brincadeira. O símbolo da ON é o guarda-chuva. E o símbolo... Que eu adoro. É o nosso símbolo da coevolução. Bom, trazendo o guarda-chuva para a nossa inspiração, aqui como símbolo da ON, que a gente brinca que vem de umbrella, né? E aí foi a grande inspiração, porque quando o Rico estava, na verdade, observando a chuva, e aí passavam várias pessoas com a sombrinha quebrada, e ele começou a se questionar por que as sombrinhas quebram. Porque às vezes a gente pega o que a gente mais precisa e a gente deixa largado, só usa no momento da necessidade, né? A gente não cuida com frequência das coisas que a gente mais precisa da vida. E aí uma das grandes inspirações foi o guarda-chuva. Quando a gente foi dissertar sobre o nome da empresa, chegamos à Umbrella, que chegou, como a gente não queria um nome em inglês, chegamos a ON. Então, muita gente brinca achando que a ON é de primeiro lugar, não é com essa prepotência, mas vem do guarda-chuva, do que protege a gente. Que é de uma genialidade enorme. E a gente até brinca que o guarda-chuva não serve para proteger. O guarda-chuva serve para quem não quer parar, quer continuar andando na chuva, né? Porque só se a gente proteger e ficar parado, já tem a Marquise, que faz esse papel, né? A gente quer continuar andando. Muito legal. Bom, vamos lá. Você viveu nos últimos 10 anos uma mudança muito grande de mercado. Tempos bons, tempos ruins. Se você fosse puxar na memória, assim, o que você mais aprendeu nos últimos tempos, qual seria o maior aprendizado? Não que eu não sabia, mas isso cada vez mais é muito claro. A única certeza que a gente tem, além da morte, é que tudo muda. E a gente está, não é nem mudança, é numa transformação, é numa velocidade. Se a gente olhar há 10 anos, a aceleração que a gente teve nesses últimos 10 anos, um negócio impressionante. Por isso, a grande dificuldade e o quanto cada um de nós a gente tem que debruçar para entender a nova geração. Porque são pessoas que nasceram num outro contexto, dentro de um outro modelo muito diferente daquele que tínhamos. Então, é uma aceleração violenta. Então, não cabe a gente julgar, certeza, né? Todas as vezes que eu julgo, eu perco. Eu tenho que compreender. Sim. E quando eu compreendo, eu passo a ser muito mais tolerante. Eu me colocar ao lado do outro. Eu não entro em rota de colisão. Isso não é inteligente. Eu tenho que sempre me colocar ao lado do outro e aí eu protejo os dois da chuva. Quando a gente está junto, quando eu só tenho uma sombrinha aqui, está individual, mas eu posso ter mais um ao meu lado. Aproveitando esse gancho aí, em que momento da tua jornada, que na hora que você está com alguém debaixo do teu guarda-chuva, você topa pegar um pouquinho mais de chuva para proteger o outro? Para aquelas pessoas que valem a pena. Quando eu comecei com a primeira loja, eu me lembro, assim, com muita clareza. O começo é muito difícil, muito desafiador. Muito. Muito, muito, muito.
Eu me lembro que tinha um cliente que compravam comigo. Não é porque estava precisando, é porque queria me ajudar. Naquele momento, eram eles, com o guarda-chuva deles, me colocando debaixo do guarda-chuva deles, me protegendo, torcendo para o meu sucesso. E assim, a gente tem que entender, né, a empresa de vocês. Vocês trabalham muito com imagem, desenvolvimento de imagem, trabalhar marketing, cuidar da marca das empresas, de uma cuidar forma, de sonhos, né? De sonhos, e de uma forma com que aquela marca ela seja querida, respeitada, valorizada. E para isso, eu entendi muito cedo. Como é importante a gente ser querido. Como é importante ter gente torcendo pela gente. Só que eu também compreendi que antes das pessoas torcerem pela gente, eu tinha que torcer pelas pessoas. Antes das pessoas quererem bem a gente, eu tinha que querer o bem das pessoas. Porque o mundo só dá pra gente aquilo que a gente dá de melhor pro mundo. E isso é a semeadura, é assim que funciona. E eu vi que na hora que eu mais precisava, muitas pessoas me acolheram. Então, no meu guarda-chuva, ou talvez, tinha muita gente, é mais do que isso, no guarda-chuva dos outros, eles me levavam para estar com eles de uma forma assim, de retribuição, ou de ajuda, ou de torcer pela gente. Eu vou te confessar até uma história, vai até fugir um pouquinho da temática do tempo, mas eu vou confessar. Há uns 7, 8 anos atrás, quando a gente começou um trabalho com a AD, eu lembro que eu tinha acabado de ter o Theo. Eu acho que era o Theo. E ele estava com um probleminha no olho. Aí você me chamou para a gente conversar sobre a marca e tal, e eu fui. Mas eu estava com a cabeça tão voltada para o Theo, assim, que na hora que a gente chegou para conversar sobre a marca, eu estava, nossa, como é que eu vou ter concentração? E aí você perguntou como é que eu estava, com esse jeito doce, né? E você falou que sempre extrai o melhor do outro, que eu lembro que eu comecei a chorar na nossa reunião. E assim, é tão bonito essa tua sensibilidade de olhar para o outro, e o que você faz, você deixa as melhores sementes para o outro, e você puxa muita gente debaixo do teu guarda-chuva, e isso te dá prazer, sabe? Sim. Puxar as pessoas para debaixo do teu guarda-chuva, fazer elas andarem numa mesma direção, porque se a gente estiver debaixo do guarda-chuva e cada um quiser ir para um lado, a gente não vai conseguir se proteger, né? Então, acho que hoje vai o meu reconhecimento, que você nem sabe do bem que você me fez nesse dia, você nem vai lembrar dessa reunião, tem muito tempo. Da reunião, sim. Mas do fato. Eu lembro que eu cheguei controlando o choro, meio que chorando, e você estava mais preocupado comigo do que necessariamente com a pauta. Dali você já fugiu da pauta da reunião e se preocupou em cuidar, em deixar uma mensagem boa. Eu acho que essa sensibilidade tua, isso precisa inspirar mais gestores, sabe? Isso alimentar a gente, fazer o bem, transbordar o bem, cuidar do outro, ter menos pressa às vezes, né? Sem dúvida. Porque às vezes, eu até brinco, se debaixo do guarda-chuva cada um tiver numa velocidade, a gente também não vai conseguir andar junto. Então, às vezes, você tem que desacelerar um pouquinho o teu passo, para o outro encaixar debaixo do teu guarda-chuva e a gente seguir numa única direção. Então, acho que é mais te parabenizar por essa tua sensibilidade e do quanto que você inspira pessoas. Assim. Eu fico muito feliz de ter você debaixo desse guarda-chuva aqui com a gente. Gentileza sua, com certeza. Lembra que eu falei do Jim Collins? Ter a pessoa certa no lugar certo? E ele faz uma analogia e ele fala o seguinte, que aí é on-board, ele fala, todo mundo tem que estar no barco. Mas ele fala, não é o suficiente estar no barco. Todo mundo tem que estar remando. Isso aí. Mas ele fala, se um estiver remando numa direção e outra direção, ele roda e não vai a lugar nenhum. Ele fala, todo mundo tem que estar no barco, todo mundo tem que estar remando, mas ele fala, todo mundo tem que estar remando na mesma direção, mas ainda não é o suficiente, porque se estiver na direção errada, vai para o precipício. Ele fala, todo mundo tem que estar no barco, todo mundo tem que estar remando, todo mundo tem que estar remando na mesma direção, mas na direção certa, né? Que você está falando desse caminhar juntos. Então, fazer esse alinhamento, isso é fundamental para qualquer modelo de negócio. Qualquer modelo de negócio. Tem que dar a visão para o pessoal, tem que mostrar a direção. É para lá que a gente está indo. Fazer esse alinhamento, isso faz parte da cultura. E isso é comunicação. Como é importante ter uma comunicação clara.
uma comunicação que passa por todos. Em algum momento, assim, qual o maior problema das empresas? Qual o maior problema de uma família? O maior problema não são processos, não é tecnologia, não são equipamentos. O maior problema de qualquer organização são os erros da comunicação, as falhas nela, essa falta de direcionamento. Então, para todos estarem debaixo desse guarda-chuva, e quando você fala de direção e de velocidade, tudo isso vai passar por comunicação. Tudo isso. Para que a gente esteja no mesmo ritmo, com a mesma intensidade, na mesma velocidade e, fundamentalmente, indo para a mesma direção. Esse alinhamento é muito difícil, mas essa construção precisa ser feita. E ela é diária, né? Não é um play que você vai dar. É uma cadência. Aí, exatamente. Pô, você matou. Porque, às vezes, o gestor espera, não, contratei um treinamento, foi? Não. Um treinamento ótimo, de agora em diante... Isso é delargar. Isso não é delegar. Eu delego tarefa. É o máximo que um líder faz. Porque a responsabilidade é 100% do líder. Eu posso delegar uma tarefa, mas a responsabilidade é do líder. Por isso a importância do líder. Eu trabalho muito o tema liderança. Porque quando eu sempre falo que todas as empresas, elas nascem e desenvolvem em função da sua liderança. E nenhuma instituição é maior ou mais firme do que as pessoas que as lideram. A força está na liderança. Empresa forte, líder forte. Perfeito. Porque empresa fraca, líder fraco. Para encerrar o nosso momento guarda-chuva, no momento da imprevisibilidade, se a gente fosse falar do futuro, presente e futuro do varejo, quais pautas você sintetizaria, assim? O varejo, aí a gente pode compreender o varejo em várias frentes. Vamos focar na moda, então. Mas mesmo varejo moda, qualquer modelo de varejo, porque o varejo, aquele varejo que a gente conhecia só no varejo físico, e a gente voltando no tempo, dessa transformação dos últimos 10 anos, há 10 anos, praticamente, assim, o varejo era físico. Hoje, o varejo, ele passa por uma transformação enorme. O varejo físico ainda é o principal, na maioria dos modelos de negócio, ainda é o que prevalece. Só que o varejo físico hoje, para ele ser bem sucedido, ele necessita do varejo digital. Ele necessita do posicionamento, mais do que o varejo digital, é o posicionamento digital. Porque hoje o cliente, eu tenho que entender, e sempre a minha cabeça, desde sempre, minha cabeça não é de gestor, minha cabeça não é de gerente de loja, minha cabeça é de cliente. Eu sempre procuro olhar pela ótica do cliente. E pela ótica do cliente o que o cliente busca? Onde ele quer me acessar? De que forma ele quer estar próximo junto à minha marca, à minha empresa? Então, eu tenho que entender pela ótica dele. Então, esse posicionamento, que é essa multicanalidade, esse omnichannel, eu tenho que entender que, em algum momento, se ele quiser comprar no digital, retirar no físico, estar no físico, receber em casa, comprar no digital, receber de que forma ele quer se relacionar com a marca, e entender isso e eu criar esses meios para que eu esteja muito próximo ou presente na vida dele, isso é fundamental. Hoje não dá para pensar no varejo moda que a gente atua sem ferramentas, sem uma ferramenta de CRM, que é fundamental. Fundamental. Hoje uma ferramenta... Sem ela estar integrada ao digital. E né? tem que estar integrado. Não existe mais on e off. Não né? existe. Não existe. Nunca existiu, na verdade. Hoje não, assim, hoje, se a gente pensar em vendas, o resultado que a gente tem no WhatsApp é grandioso, então é mais uma ferramenta que a gente tem que ter muita atenção com relação a ela. Isso também o tempo todo é linkado no CRM, e esse é o varejo de hoje. E esse varejo de hoje... O varejo integrado. Que ele está integrado e no processo de transformação. Agora,
O cliente, ele quer a experiência do físico, ele necessita da experiência. Nós somos relacionais, né? Nós somos. Então, estar posicionado no modelo tradicional de varejo e cada vez mais proporcionando mais experiência dentro desse espaço para o cliente, aí essa experiência ele valoriza muito no físico, isso é legal. Por isso a importância do treinamento para eu proporcionar sempre que possível momentos mágicos para o cliente, e não momentos trágicos, com atendimentos ruins, ou demonstrando desinteresse pelo cliente, e aí vem esse outro lado que a gente tem que estar muito atento com relação a ele. Perfeito. Nosso momento guarda-chuva acabou com a melhor previsão do tempo que você poderia ter sobre o varejo. André, para a gente, infelizmente, encerrar esse bate-papo maravilhoso que a gente teve hoje, primeiro, obrigada, mais uma vez, pela tua disponibilidade, pela tua riqueza, por compartilhar o teu melhor, né? Você não dosa o que vai compartilhar, você compartilha o teu melhor. E isso, para mim, isso é de um valor incrível. E nesse ano da inspiração aqui na ON, para a gente fechar com chave de ouro, se a gente fosse deixar uma mensagem de inspiração para as pessoas que estão acompanhando o nosso Coevocast, qual seria? Primeiro, quem agradece sou eu. O privilégio de estar aqui com vocês, de uma empresa que a gente admira e de pessoas que a gente gosta muito. Então, aqui é um bate-papo. Sim. Eu me sinto muito à vontade aqui com vocês. Obrigada. De coração. E parabenizá-los por tudo que vocês estão desenvolvendo. E isso é só o início de grandes coisas que virão. Amém. Parabéns aí. Obrigada. Para vocês. Eu diria assim, e aí essa mensagem é para todas as pessoas que pensam grande e que querem avançar. Para mim, o ponto de partida, aquilo que é mais importante, é cada um ter a consciência do quanto cada um precisa investir nele próprio. É muito comum as pessoas esperarem muito que os outros façam por eles, que os outros criem oportunidade para eles, que o aprendizado que eles querem ter, o curso que eles querem fazer, que a empresa invista, que a empresa proporcione, que a empresa crie as condições. Não espere pelo outro. Isso é um erro gravíssimo. Não espere pelo outro. Faça, né? Faça. Essa é a grande sacada. Essa é uma decisão, assim, a decisão é minha. A decisão é tua. Essa decisão, ela tem que ser pessoal. Se você quer avançar, não espere por ninguém. Crie as condições, porque na hora que eu vejo, dentro da minha estrutura, pessoas que investem nela, pessoas que crescem, que desenvolvem numa velocidade acima dos outros, eu tenho que olhar essa pessoa de forma diferente. Perfeito. O maior problema são as pessoas que se acomodam e ficam sempre esperando pelo outro. Não haja assim. Isso não é bom para você, principalmente, para a estrutura que você está inserido, para a empresa. E a gente precisa de pessoas que queiram investir nelas e que desenvolvam. Esse, para mim, é o grande trunfo, é ter gente sedenta pelo conhecimento, e mais do que sedenta pelo conhecimento, mas que se desafia a colocar em prática aquilo que está aprendendo. Perfeito, perfeito. E falando em pessoas que fazem a coisa acontecer, eu não podia deixar de agradecer a Umbrella Filmes, Osmar, pela gravação aqui hoje, pela filmagem, Guinho, Aloísio, pela captação de áudio. Obrigada a vocês pelo carinho, pela dedicação. A galera chegou cedo aqui para preparar, para ficar tudo bonito, André. E não dá para deixar de agradecer a todo o time da ON, que participa dessa inspiração coletiva e que todo dia caminha no guarda-chuva na mesma direção, com um propósito bacana em comum e transbordando coisas boas. Acho que essa é a nossa missão. E a nossa missão como gestor, né? Como líderes, é entregar o melhor, e ele volta, como você disse, ele volta. Sim, volta. Então, isso é certo. Obrigada por tudo, obrigada pela tua audiência. Se inscreve aqui no canal, a gente vai ter mais conteúdo. No ano da inspiração, vão vir muitas inspirações bacanas de líderes como o André. A gente vai ter muita gente bacana aqui compartilhando ideias boas, cases, dando as melhores diretrizes para a gente caminhar juntos debaixo desse guarda-chuva. Beijo grande. Obrigada mais uma vez, André. Beijo. Obrigado a você. Tchau, tchau.